Cara, pare por um segundo e preste atenção ao seu redor. Abre seu TikTok. Em poucos minutos, provavelmente, você vai ver pessoas sensualizando para poder ganhar visualizações. Agora faz diferente, vá no seu Instagram. Provavelmente, em poucos minutos, você vai receber fotos de pessoas sensualizando para poder ter visibilidade. E ainda por cima, tem um OnlyFans, uma plataforma onde as pessoas vendem a sua intimidade em troca de dinheiro. Pessoas que vendem o seu corpo em troca de dinheiro. E a pergunta que não quer calar é: como é que a gente chegou a esse ponto? Como é que a cultura que a gente tem hoje chegou a esse ponto? E isso, ela não começou nas redes sociais, ela não começou simplesmente a partir da criação da internet, mas muito antes da existência do Google, e isso já começou lá atrás. E se eu dissesse que isso tudo começou com uma pesquisa que foi publicada na década de 70, que segundo pessoas mudou completamente o rumo da cultura que a gente tem hoje, que é a cultura hipersexualizada. E que isso influenciou a cultura que a gente tem, influenciou universidades, né? Ou seja, moldou a forma com que a educação sexual, mudou política, as escolas, e devido a essa pesquisa, a gente está na cultura hipersexualizada que a gente tem hoje. Por isso eu preciso que você preste atenção máxima no que eu tenho para falar aqui. Se possível, cara, vá para o seu quarto, pare tudo que você está fazendo e preste atenção no que eu vou falar para vocês. Porque é muito estranho a gente notar hoje que a intimidade, por exemplo, é vendível. Não é natural a gente entender, a gente olhar o OnlyFans e achar isso natural. Mas isso começou lá na década de 70 através de Alfred Kinsey. Basicamente, Alfred Kinsey foi um cara que ele fez uma série de pesquisas sobre a sexualidade humana. O que ele fez? Ele pegou, começou a pesquisar sobre o sexo. Então ele pegou uma série de mulheres, uma série de homens e começou a fazer entrevista, a perguntar como é que era a vida sexual deles, né? Começou a fazer perguntas até mesmo mais profundas, se a pessoa já tinha traído, se a pessoa ela preferia ou gostaria que tivesse um parceiro a mais no relacionamento, sabe? Então ele foi fazendo uma série de pesquisas que mostrava que aquilo que a sociedade dizia que era moralmente certo, na verdade era tudo mentira, entendeu? Que as pessoas gostariam muito mais de ter, de ser mais libertas sexualmente do que viver o relacionamento que eles tinham. E dentro desse relatório ele incluiu crianças, entendeu? E chegou à conclusão que crianças gostam desde o seu nascimento. Eu não posso falar porque senão esse vídeo pode ser derrubado. E ele chegou a essa conclusão notando que cada vez que as crianças, não ele, né, na verdade, né, eu não posso falar, que esses caras, o que eles faziam? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles pegavam um cronômetro, né, e começavam a registrar, cara, como é que a criança, como é que eles chegavam a essa conclusão, como é que era a reação delas, né, como é que ela estava se sentindo na hora. E eles trouxeram esses dados para Kinsey, informando que as gostavam, sabe? Eles gostavam. Nesse relatório, cronômetro, cara, eles registravam que as pessoas estavam adorando. Só que, cara, como é que, pensa bem, cara, tá acontecendo ali um adulto, ela vai saber falar, cara? Como é que é a reação? Cara, ela não sabe o que ela não tá fazendo. Ela não sabe o que tá acontecendo ali. E, inclusive, tem até um sentimento que dá que ela não sabe interpretar naquele momento o que ela tá vivendo na infância. Aquele sentimento de que um adulto, muitas das vezes, inclusive no relatório, eram pessoas que eram familiares. Ele incentivava em prol de, claro, dar um incentivo para os pais, trazer esses dados para eles, né? Eles faziam os pais trazer esses dados para ele.
E aí, o que acontecia na criança? Os pais botavam lá, pô, a criança teve esse... Ela teve... Ela gostou. Mas, cara, o que garante que ela gostou? Tem um negócio que é chamado dicotomia, que é quando a criança ela não entende o que está acontecendo ali, que ela fica confusa, pô, mas ela tá gostando, mas cara, ela não sabe muito bem se aquilo está sendo bom para ela, ela fica confusa. E é por conta disso que quando a criança é violentada, né, na frente, que essas que são que acontecem essas violências na infância, por isso que quando cresce se tornam crianças hipersexualizadas. Por quê? Porque ela aprendeu a, a receber atenção e amor através disso, através da violência. E é a partir disso que essa criança, ela começa a ser hipersexualizada. E Kinsey, ele foi pegando isso. Então ele foi quebrando nessa pesquisa os tabus de que não, as pessoas não gostam tanto de sexo, as pessoas não gostam tanto disso, as pessoas não gostam tanto daquilo, entendeu? Então, ele foi pegando isso. Só que depois, uma doutora chamada Jutta Reisman, que foi uma mulher que investigou tudo a respeito dele, né? Inclusive tem até um livro que ela fala que é chamado Crimes e Consequências. Nesse livro, ela foi a fundo e descobriu que esse relatório dessas mulheres, das crianças que eu falei, ele investigava, ele entrevistavam, eram prostitutas que tinham lá os seus cafetões, e aí ele colocou aquilo lá, aquela pesquisa, esse vagabundo, colocou que aquilo lá era algo comum da sociedade, entendeu? Então assim, ele chegou a essa conclusão, pegando essas pessoas e falou que aquilo lá era padrão da sociedade, entendeu? Então assim, essas pesquisas elas foram altamente adulteradas, porque as pessoas que estavam sendo entrevistadas não eram pessoas, não vou tô falando comuns, assim, que não trabalham nessa profissão, mas pessoas que trabalham nessa profissão, entendeu? Pessoas hipersexuais. Então ele pegou essa exceção e colocou como algo padrão de todo mundo. Mas aí você está se perguntando assim, pô, caraca, Jonathan, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que esses dados chegou nas universidades e fez com que a sociedade ela mudasse a forma que ela via o sexo. E cara, se você reparar, mano, a base educacional é uma coisa fundamental, mano, para a sociedade. Entendeu, mano? Você aprende muita coisa na escola. Imagina, se você é educado lá, educado ali, a tendência de você seguir aquilo, ter uma crença a respeito daquilo é muito grande. Então isso começou lá atrás, entendeu? Por isso que hoje, quando a gente olha, a gente percebe que, cara, hoje tudo é naturalizado. Mano, não é normal. Não é normal hoje você olhar uma pessoa lá que trabalha com isso. Não é natural, mano. Não é natural, mano. Se você for perceber, inclusive, essa doutora, ela fala, né? Essa Jutta Reisman, ela fala que o estupro ele está muito ligado ao alto consumo de pornografia, entendeu? Toda pessoa, mano, tem até pesquisas que falam, cara, que boa parte das pessoas que estupraram alguém, 87% delas consumiu algum material. Por quê? Porque ele quer pegar aquilo lá e quer reproduzir aquilo que ele viu, entendeu? Mas aí, como é que isso tem a ver? O que tem a ver é que para poder hoje ser naturalizado isso, foi necessário moldar a cultura, entendeu? Moldar a forma com que era vista o sexo, entendeu? Porque naquela época, pô, eu não posso simplesmente chegar, por exemplo, igual quando a Playboy foi criada, eu não podia simplesmente, o Hugh Hefner, ele não podia simplesmente jogar lá, gente, olha isso aí, não podia, ele tinha que falar, eles criaram uma coisa que é um empoderamento, entendeu? Criaram aquilo como algo que era para poder empoderar a mulher, entendeu? Um playboy, porque as pessoas chamam os outros de playboy? Porque naquela época era considerada a pessoa que tem o que? O charuto,
a pessoa que tem o seu carrão e ele tem todas as mulheres que ele tem. Entendeu como é que funciona esse esquema? Então, cara, eu vou colocar até como os bastidores também desse vídeo, porque, cara, isso é muito grave. É muito grave, mano. Porque isso foi feito para poder dessensibilizar a sociedade. Foi feito para poder dessensibilizar a sociedade, para poder ser hoje vista como algo normal. Cara, e tipo assim, a gente precisa começar a questionar esses padrões, começar a entender, buscar o que está sendo feito, o que foi feito lá atrás, para poder chegar à conclusão o porquê onde nós estamos aonde estamos, entende? Porque, cara, a pornografia ela oferece o relacionamento sem conexão, entendeu? Então, não tem conexão com ninguém. Pensa bem, cara, quantas pessoas aí você vê até que trabalham na indústria também conseguem ter um relacionamento normal depois? Difícil, mano, difícil, entendeu? Ah, mas você não olha... Mano, pensa bem. Vou jogar literal. Mano, a mulher lá, que você que é homem, tô falando pra homem, você tem um relacionamento lá com várias... A mulher, ela teve vários relacionamentos no passado. Qual é a visão que você vai ter hoje? De que, pô, cara, aquela mulher ali, ela, né? Entendeu? Então, a pessoa muitas vezes não vai querer se relacionar pelo passado dela. Infelizmente, o homem, ele analisa isso. Por quê? Porque tem a reputação, entendeu? Porque socialmente não é algo visto. Então, até quando a pessoa ela vai escolher alguém, ela escolhe alguém pensando no que as pessoas vão perceber em relação a ela, entende? Eu tô falando isso aqui não como forma de julgamento, mas sim do que o homem pensa, o que ele analisa antes de escolher alguém, entendeu? Então, cara, hoje, para a gente ter essa cultura que a gente tem hoje, foi necessário esses caras produzirem essas teses, mano. E cada vez mais a gente analisa e a gente vê que a gente está caminhando para um lugar, mano, que foi tudo programado, foi tudo projetado, entendeu? Tudo projetado para que acontecesse isso, porque nesse mesmo relatório ele usou, cara, dinheiro público para poder conseguir chegar a essas conclusões. Ele usou pedófilos. Quantas pessoas... O que ele tinha que fazer naquela época? Ele tinha que pegar, se não fosse tão... se ele não quisesse, se não fosse tão obcecado, ele tinha que pegar aquele relatório lá e denunciar esses pedófilos que estavam fazendo essas pesquisas para ele. O certo não era, vou pegar dado. Não, mano, ele tinha que pegar, que tinha que denunciar esses caras. Mas ele não fez isso. E nesse livro, cara, inclusive, eu te sugiro muito a ler, porque através daquilo você vai começar a abrir tua mente a respeito disso. E também eu vou deixar aqui na descrição o livro, porque esse livro é só em inglês, entendeu? Então tem que traduzir ele para poder você ler. Mas eu vou deixar o documentário dele aqui embaixo, que vai te mostrar quem foi esse cara e por quê, e mostrar como esse relatório ele impactou hoje na cultura que é. Porque, cara, a gente precisa começar a questionar para onde a gente está indo, questionar o que está acontecendo, entendeu? Para entender que a sociedade hoje ela está super dessensibilizada por conta de algo que foi projetado lá atrás. E a escolha e a pergunta que não quer calar é: para onde a gente vai? Será que hoje a gente vai continuar sendo levado pelo que apresenta para a gente? Sendo arrastado por ideologias? Sendo levado por vento de doutrina? Será que é isso? Não, cara, não é isso. Não é isso. É por isso que a gente tem que começar a questionar e entender que existe um outro lado que dá para poder seguir, entendeu? A gente não precisa seguir a cultura, a gente não precisa seguir os padrões da sociedade, entendeu?
Então, cara, a dica que eu recomendo para você é, cara, mude o seu feed, mude o algoritmo, entendeu? Mude o algoritmo que eu digo é começar mesmo a assistir conteúdos que não faça você voltar para isso, da pornografia. Não faça você voltar para essa indústria, entendeu? Para ver o que essa indústria faz, porque essa indústria destrói muitas pessoas, destrói mulheres, destrói o consumidor, destrói quem está trabalhando lá, os homens, destrói os produtores, destrói o espiritual, entendeu? Destrói famílias, porque pessoas que consomem isso, muitas das vezes têm tendência a atrair, tendência a ter o sexo, o relacionamento sem conexão, entendeu? A pessoa ela muda, o cérebro dela fisicamente muda, então por isso eu trago esses conteúdos aqui para vocês, para poder ajudar vocês, compartilhar coisas que eu estou aprendendo e também mostrar para vocês o porquê a gente chegou onde chegou. Cara, eu tô me organizando melhor para poder gravar mais e tô aprendendo, tô voltando, né, a gravar esses conteúdos para vocês e eu espero que tenha ficado claro a mensagem que eu queria passar. Inclusive, eu queria um feedback, né, aqui embaixo, que vocês estão achando desses conteúdos, entendeu? O que vocês gostariam de ver aqui e principalmente me dê um feedback se minha dicção tá melhorando, porque, cara, às vezes eu tô gravando, eu preciso, às vezes, chegar àquela conclusão, falar o que eu já queria falar, só que eu não posso me perder. Então dá um feedback aí como é que tá sendo a forma de eu falar, entendeu? Dá umas dicas, dá uns feedbacks aqui para poder melhorar cada vez mais. É isso, família, meu nome é Jonathan. De novo, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Tamo junto.